Olá, um lindo dia. E aqui um friozinho. E no vídeo de hoje, como tá no título, vou estar falando do frio e essas menininhas, micro-orquídeas. Hoje, gente, até que o solzinho apareceu, mas tem dia que não, aí a sensação de frio, né? Fica mais ainda. E eu vou estar falando, mostrando aqui algumas menininhas para vocês. Eu não tô com muita floração, tem época, tudo é a época, né? Olha que lindinha, gente. Olha a cor dela. É ruim pra focar. Ainda mais que ela tá no meio alto, fica ruim pra me gravar. Ó. Tem mais artes vindo, mas ela é bem gracinha. Tem um labelinho mais escuro. Pessoal, falando de frio. Frio para as micro-orquídeas. Elas são plantinhas bem delicadas. Essa aqui mesmo está sendo plantada, o pessoal sempre pergunta sobre esse vasinho, é como se fosse um vasinho plástico. Às vezes eu tiro, tem essa espuminha dentro, eu deixo, que é no caso dessa aí. E às vezes eu coloco um substratozinho, que é no caso de uma outra que tem aqui, que eu vou estar mostrando. Essa aqui também é do mesma forma de cultivo. E aqui eu coloquei um substratozinho, tá vendo? Voltando a falar do frio e as micro-orquídeas. Essa aqui, gente, ó, tá até vindo já, ó. Floração aqui de novo. Cada uma no seu tempo. Então, junta o frio, junta o vento, pelo menos aqui na minha região é assim. Eu observo aqui que nessa época de frio, que a estação muda, que as orquídeas, que algumas das minhas micro, elas sentem, elas ficam mais feinhas. Outras ficam mais bonitas, porque elas gostam, se dão bem com o frio. Que no caso, essa Isabelle. Eu percebo isso, ó. Ela fica super bem, ela gosta da época do frio, é uma época que ela floresce. Ela tá bem lindinha, ó. Acho bem bonito o vegetal dela. Parecendo que tem uma coisa assim que tá encapando, né? Fica bem bonito. Então, algumas ficam bonitas, outras ficam mais sentidas. Nessa época de frio, a gente tem que proteger mais elas. Tudo dependendo da região onde você tá. A minha região é fria, mas não é aquele frio de gear, de gelo, mas fica bem frio mesmo. Aí o que acontece? Nessa época do ano, eu tenho muito cuidado com as regas. Porque às vezes o frio vem, nessa época de frio, vem com garoa, vem com chuva. Então tem que estar observando tudo isso para você estar regando a sua planta. Porque se você regar ela nessa época de frio, é perigoso até queimar, gente. Queimar os vegetais. E pode acontecer também, de muito frio, vir os botãozinhos, né? Vir a arte floral e ela murchar e não abrir. Tudo isso pode acontecer com o frio. Essa aqui sempre com cápsula, sempre com floração, gente, ó. É uma menina que floresce muito. E aí o pessoal me perguntando sobre, né, o que já tá acontecendo com as micro. Aí me tive essa ideia aqui de estar fazendo esse vídeo falando do frio. Então, é importante você colocar plástico no seu orquidário, se você tiver um orquidário que seja aberto. No caso do meu, o meu é, mas eu tenho uma certa proteção, porque tem uns orquidários que é totalmente aberto, né? Não tem paredes, não tem muro. Nesse caso, eu tenho aqui essa parede, gente, ó, que já dá uma certa proteção, né? E essa aqui, então são duas. E os outros lados não tem. E aí, o que eu faço? Eu coloco as barbas de velho que eu tenho ali, faz tipo uma parede, né? Que já tira aquele vento todo, porque o vento também, né? Com aquela friagem não faz bem. E aí, como eu falei, eu sinto que algumas não ficam assim bonitas na época do frio. Olha que gracinha, gente. É muito linda. Essa daqui já tá passando a floração. Olha a florzinha dela aí, como é que é. E aí, continuando. Essa daqui, ó. Tá vindo alguma coisinha ali. Nessa época do frio,
Porque até no inverno eu coloco água aqui, como eu já falei pra vocês. Eu coloco água nessas vasilhinhas aqui, ó. Só tem que nessa época de frio, gente, eu sempre coloco até aqui. Mas nessa época de frio eu coloco só um pouquinho. Tem essas mudanças que eu vou adaptando, que eu vou fazendo aqui, para que elas não sofram no frio. Porque se você também regar nessa época de frio, ela vai demorar mais para secar. E com muito frio, ela pode acabar morrendo, gente, e sofrendo muito. Então é melhor, naqueles dias bastante frio, não regar as suas micro-orquídeas. É melhor esperar. Elas não vão morrer, gente, elas são até fortes. Se você ficar uns dias sem molhar, é melhor do que molhar nessa época de muito frio. Nos dias, né, que está bem frio, você não vai ficar o tempo todo sem molhar, gente. Nessas épocas bem frias, vai ficar sem molhar do que você acabar perdendo as suas meninas, né? Essa aqui é uma bem linda que eu já mostrei pra vocês. Então, é ter cuidado com as regras, os dias muito frios não regar, proteger elas com lona, com plástico, cobrir, né? Porque junto a chuva e o frio. Olha aqui que lindinha, gente. Já essa aqui eu sinto que ela gosta dessa época, ó. Ela fica bem bonita. Tem uma outra ali, mas tá ruim pra mostrar. Aí tem algumas que ficam bonitas, outras ficam, né, mais sofridas nessa época de frio. Olha aqui, gente, o que eu falei pra vocês, ó. No caso, eu tenho aqui essa barba de velho, que é uma tilânsia. E aí eu deixo ela assim, ó. Porque ela já dá uma protegida quando eu vejo que tá ventando muito. Tanto ela serve para a época do frio para mim aqui no meu cultivo, como ela serve também para a época de verão. Ela é muito bonita e também eu gosto de cultivar, gente. Já mostrei ela aqui florida para vocês, né? Mas agora não tá com flor. Olha aí para vocês verem como tá ventando aqui, ó. Olha. É uma época que venta mais, aí aquele vento frio e às vezes amanhece garoando, né? Aquela chuvinha fraca, ou até mesmo pela manhã ou o dia todo nessa época do ano. Uma outra que eu percebo que ela gosta dessa época do frio, ó. Ela tá sem a plaquinha aqui agora. Essa aqui eu sinto, os bobinhos como estão bem cheinhos, bonitos, né? Essa aqui eu sinto que ela gosta. Essa aqui também. Essa aqui, como eu falei. O vegetal dela não muda, pelo contrário, eu acho que fica mais bonito. E algumas pessoas já me falaram, mudou, Lio, até a cor do vegetal. Pode acontecer, gente, nessa época do frio, tanto mudar, como chega aquele extremo, né, de queimar mesmo. De queimar a planta de tanto frio. Então, muito cuidado nessa época, cuidado com as regas, tenha mais atenção. Umas são mais delicadas do que outras. Olha que fofinha, gente. No meu caso aqui, eu já pensei nisso tudo na época do frio. E eu faço esses cultivos assim, gente, que não armazena muita água. Tá vendo? Na rolha. Tá aqui nesse pauzinho, mas ela tá na rolha. Tem esse cultivo aqui, ó, que dá pra controlar as regas. Tá vendo? A maioria aqui, ó, nas rolhas, tá vendo? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Gente, quem lembra dessa menininha aqui, ó? Essa tilânsia. Quando eu plantei ela aqui, gente, ela era tão pequena, tão pequena. E agora ela tá adulta, ó. Olha que gracinha. Já com as cápsulas aqui, já floresceu. Uma florzinha pequena, muito gracinha ela. Essa aqui, gente, foi uma que eu ganhei. Ela já veio bem debilitadinha pra mim, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, mas ela acabou morrendo. E também uma outra coisa, gente, na época do inverno, eu não gosto de estar fazendo replantes, mexendo com ela nessa época, porque elas estão mais assim, dormindo, mais quietinhas, né? Aí eu deixo chegar a época de verão, de primavera, para me estar mexendo com elas. Voltando para essa menininha aqui.
bem delicadinho. Primeira floração dela, tem algumas dessa espécie. Floração diferente, vegetal bem parecido. Agora não me vem da mente o nome dela. Pessoal, então muito cuidado nessa época com as regas que você pode estar fazendo. Se você tem o orquidário aberto e é muito frio, como eu falei, você pode estar colocando plástico, né, forrando, colocando, se possível, até nas laterais, para estar protegendo bastante. Pessoal, e por aqui eu vou ficando e até nosso próximo encontro. Beijo!